E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Livro do Dia, o podcast que te leva para um mergulho profundo nas histórias que mexem com a gente. É isso aí? Hoje a gente vai desbravar Ainda Estou Aqui, a autobiografia do Marcelo Rubens Paiva. Uma história poderosa sobre família, memória e os anos de chumbo da ditadura militar aqui no Brasil. Isso mesmo. E preparem-se, porque a história do Marcelo é daquelas que te prendem do começo ao fim. Imagina só. Ele tinha apenas 11 anos quando o pai, Rubens Paiva, um deputado federal crítico ferrenho do regime, foi levado pelos militares. Caramba, 11 anos. É de partir o coração. E a gente já começa a entender o peso da história na vida do Marcelo logo nas primeiras páginas. Ele descreve a infância, lá na fazenda do avô em Eldorado, como um verdadeiro paraíso. Brincadeiras com os primos, contato com a natureza, uma liberdade que contrasta fortemente com a realidade que viria depois. Exatamente. É como se a gente sentisse a mudança brusca, sabe? Do aconchego da infância pro medo e a incerteza da ditadura. E o Marcelo descreve com detalhes o dia em que o pai desapareceu, a invasão da casa, a angústia da família, as perguntas sem resposta. Que impacto você acha que essa experiência teve na vida dele? Nossa, com certeza foi um divisor de águas. E o livro nos mostra como essa sombra da ditadura se estendeu por toda a juventude do Marcelo, impactando a família, as relações, a forma como ele enxergava o mundo. E a busca incessante pela verdade sobre o desaparecimento do Rubens Paiva, né? Anos de acobertamento por parte dos militares, portas na cara, pistas falsas. É de tirar o fôlego. Totalmente. E é nesse ponto que a gente se depara com a força da Eunice Paiva, a mãe do Marcelo. Uma mulher fibra que teve que criar 5 filhos sozinha enquanto lutava incansavelmente para descobrir o que aconteceu com o marido. E a gente precisa destacar a história da Eunice porque era um exemplo da força feminina em tempos tão difíceis. Com certeza. E o Marcelo descreve a mãe com uma mistura de admiração e às vezes até um pouco de frustração, né? A Eunice era uma italiana criada em uma família tradicional, acostumada a guardar as emoções. Como você acha que essa criação influenciou a forma como ela lidou com a dor da perda e a luta por justiça? É interessante pensar nisso, né? A gente vê que a Eunice, por um lado, era uma mulher forte, pragmática, que não se deixava abater pelas adversidades. Mas, por outro lado, ela também carregava consigo as marcas de uma cultura que não incentivava a demonstração de sentimentos. E isso, de certa forma, criava uma barreira entre ela e os filhos, principalmente o Marcelo, que buscava um diálogo mais aberto sobre a dor da perda do pai. Sem dúvida. É uma relação complexa e muito bem retratada no livro. E mesmo com essa dificuldade de comunicação, a gente vê o amor incondicional da Eunice pelos filhos, a dedicação em protegê-los e ampará-los em meio ao caos da ditadura. E o Marcelo, em diversos momentos, reconhece a força da mãe, a garra que ela teve para seguir em frente, buscando justiça e ao mesmo tempo cuidando da família. Exatamente. E essa força da Eunice se manifesta de diversas formas. Ela desafiava os militares, enfrentava a burocracia, buscava apoio de organizações internacionais. E o livro detalha esses momentos com uma riqueza de detalhes impressionante. É como se a gente estivesse ali, ao lado dela, acompanhando cada passo dessa luta incansável. Verdade. E teve algum momento específico que te marcou nessa trajetória da Eunice? Olha, me marcou muito a persistência dela em buscar informações sobre o Rubens Paiva, mesmo quando todos diziam que era inútil, que ele estava morto. Ela nunca desistiu de saber a verdade, de ter a certeza do que aconteceu com o marido. E essa busca por respostas, por justiça, acabou se tornando um símbolo da luta contra a ditadura, inspirando outras famílias que também tiveram seus entes queridos desaparecidos pelo regime. É realmente inspirador. E falando em respostas, o livro relata um momento em que a família finalmente recebe a certidão de óbito do Rubens Paiva, 25 anos depois do desaparecimento. Como você interpretou esse momento? Foi uma vitória ou uma derrota para Eunice? Eu acho que foi uma mistura de sentimentos, sabe? Por um lado, a certidão de óbito trouxe um certo alívio, uma confirmação daquilo que a Eunice já sabia no fundo do coração, mas ao mesmo tempo foi uma confirmação da brutalidade do regime, da impunidade dos militares que tiraram a vida do Rubens Paiva. Foi uma vitória agridoce que trouxe um fim à incerteza, mas não à dor da perda. Com certeza. E Ainda Estou Aqui nos mostra como essa ferida da ditadura continua aberta, como a busca por justiça e a luta contra o esquecimento são batalhas constantes. E para quem está acompanhando a gente aqui no Livros do Dia, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, onde a gente tem muito mais conteúdo sobre livros incríveis como este. Mas e aí, o que mais chamou a atenção nesse início da história do Marcelo? Olha, além da força da Eunice, me impressionou a sensibilidade do Marcelo em descrever as suas próprias emoções, as suas descobertas em meio ao caos da ditadura. Ele não se limita a narrar os fatos. Ele nos leva para dentro do seu mundo interior, compartilhando suas angústias, seus medos, suas alegrias. E isso torna a leitura ainda mais tocante, mais humana. Concordo. É como se a gente estivesse vivendo tudo aquilo junto com ele.
E por falar em emoções, a história do Marcelo reserva ainda muitas surpresas. Mas isso a gente deixa para a próxima parte do nosso mergulho em Ainda Estou Aqui. Fiquem ligados. E Ainda Estou Aqui não é só a história do Marcelo e da Eunice, né? A figura do Rubens Paiva é central na narrativa. E a gente precisa entender quem era esse homem que deixou uma marca tão profunda na família e na história do país. Verdade. No primeiro episódio a gente viu o Rubens Paiva mais pelos olhos do Marcelo, né? Com a figura paterna que foi arrancada dele de forma tão brutal. Mas quem era o Rubens Paiva no cenário político da época? Olha, Rubens Paiva era uma figura importantíssima na política brasileira dos anos 60 e 70. Ele era engenheiro civil de formação, mas a política sempre foi uma paixão para ele. Desde jovem, se engajou no movimento estudantil, lutou pela democracia e se tornou um líder importante na esquerda brasileira. E como era a atuação dele na política? Quais eram as bandeiras que ele defendia? Rubens Paiva era um político combativo, defensor ferrenho das causas sociais e da liberdade de expressão. Ele criticava abertamente o regime militar, denunciava as violações de direitos humanos, defendia a volta da democracia. Ele foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo e usou a tribuna do Congresso para dar voz aos que eram silenciados pela ditadura. Entendi. E essa postura crítica em relação ao regime, com certeza, o colocou na mira dos militares, né? Sem dúvida. Rubens Paiva era visto como uma ameaça pelo regime, um subversivo que precisava ser silenciado. Ele sofreu perseguições, teve seus direitos políticos cassados e acabou sendo preso e torturado pelos militares. E o livro descreve a angústia da família durante esse período, né? A incerteza sobre o paradeiro do Rubens Paiva, as buscas incessantes, as pistas falsas, a esperança que se esvaía a cada dia. É de cortar o coração. Com certeza. E o Marcelo descreve tudo isso com uma sensibilidade impressionante, nos transportando para dentro daquela atmosfera de medo e opressão. A gente sente a dor da família, a impotência diante da violência do Estado, a luta incansável pela verdade. E a gente vê a força da Eunice mais uma vez, né? Ela se recusou a aceitar o desaparecimento do marido, mobilizou a imprensa, contatou organizações internacionais de direitos humanos, pressionou as autoridades, ela se tornou um símbolo da resistência contra a ditadura. Exatamente. E a luta da Eunice, a busca por justiça, a recusa em se calar diante da violência, acabaram inspirando outras famílias que também tiveram seus entes queridos desaparecidos pelo regime. Ela se tornou uma voz importante na denúncia dos crimes da ditadura e contribuiu para que a história do Rubens Paiva não fosse esquecida. Que história poderosa. E Ainda Estou Aqui nos mostra como a memória é importante, né? Com o resgate do passado é fundamental para que a gente possa construir um futuro mais justo e democrático. E por falar em resgate, o livro não se limita a contar a história do desaparecimento do Rubens Paiva. Ele também nos apresenta um outro lado do Marcelo. O escritor, o artista, um homem que encontra na arte uma forma de lidar com a dor e de dar sentido à sua própria história. É verdade. E essa transição do Marcelo, que vive a tragédia da perda do pai, para o Marcelo, que se descobre escritor, é um dos pontos mais fascinantes do livro. A gente acompanha a paixão dele pela literatura, pelo cinema, a busca por uma voz própria, a vontade de contar histórias. Como você acha que a experiência da ditadura, a perda do pai, influenciaram a escrita do Marcelo? Nossa, que pergunta interessante. Acho que a escrita para o Marcelo foi uma forma de elaborar o trauma, de dar sentido à dor, de manter viva a memória do pai e, ao mesmo tempo, de encontrar sua própria voz, de se expressar artisticamente em um contexto que tentava silenciar qualquer forma de crítica ou contestação. Concordo. A escrita se torna um ato de resistência, uma forma de lutar contra o esquecimento, de manter viva a história do Rubens Paiva e de todos aqueles que foram vítimas da ditadura. E o Marcelo faz isso com maestria, com uma linguagem sensível, poética, que nos toca profundamente. E Ainda Estou Aqui é uma obra que nos convida a refletir sobre a nossa própria história, né? Sobre as marcas que o passado deixa em nós, sobre a importância de lutar por um futuro melhor. E para quem está curtindo esse mergulho no livro junto com a gente, não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, Livro do Dia, onde a gente tem muito mais conteúdo bacana sobre literatura. Mas e aí? O que mais te chamou a atenção nessa parte da história do Marcelo? Olha, me impressionou a forma como ele consegue transformar a dor em arte. Como ele usa a escrita para lidar com a perda, para manter viva a memória do pai. E ao mesmo tempo como ele encontra na arte um escape, uma forma de se conectar com o mundo, de encontrar beleza em meio ao caos. Verdade. E a história do Marcelo nos mostra que a arte tem o poder de nos curar, de nos transformar, de nos dar força para seguir em frente. E Ainda Estou Aqui é um exemplo disso, uma obra que nos emociona, nos faz pensar, nos inspira. E na próxima parte do nosso mergulho a gente vai explorar ainda mais a fundo as nuances da escrita do Marcelo, a forma como ele constrói narrativa, os recursos literários que ele utiliza. Fiquem ligados, a gente já viu que Ainda Estou Aqui é muito mais que um relato sobre a ditadura, né? É uma história sobre superação, sobre a força do amor, sobre encontrar a própria voz em meio ao caos.
E o Marcelo, com sua escrita, nos leva para dentro do universo de uma maneira tão intensa que a gente se sente parte da história. Verdade. E a gente falou bastante sobre a força da narrativa, mas queria destacar a estrutura do livro, que é bem interessante. O Marcelo mistura memórias, reflexões, documentos históricos, trechos de cartas. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça, sabe? E a gente vai juntando as peças junto com ele, entendendo a complexidade da história, da época dos personagens. E essa mistura de gêneros, né? A gente tem ali elementos de autobiografia, de crônica, de reportagem. Como você acha que isso impacta a leitura? Olha, eu acho que essa mistura torna a leitura muito mais dinâmica, mais rica. A gente não fica preso a um formato só. A gente vai navegando pelas diferentes camadas da história, se aprofundando na vida do Marcelo, na história do Brasil, nas reflexões que ele faz sobre a vida, a arte, a política. E a linguagem que ele usa, né? É uma linguagem tão coloquial, tão próxima da gente. Parece que a gente tá sentado num bar ouvindo ele contar a história pessoalmente. Com certeza. E ao mesmo tempo ele consegue ser profundo, poético, reflexivo, sem perder a leveza, o bom humor. Essa capacidade de transitar entre o drama e a comédia é uma das marcas do Marcelo. E nos momentos mais difíceis, ele sempre encontra um jeito de trazer um toque de humor, de ironia, que nos faz respirar aliviados, sabe? Sim, total. E a gente ri junto com ele, se emociona junto com ele. É uma leitura que mexe com a gente de diversas formas. E falando em emoção, tem uma parte do livro que é particularmente tocante, que é quando o Marcelo relata a experiência de cuidar da mãe, Eunice, que estava com Alzheimer. É verdade, é um momento muito delicado da história. A gente acompanha a deterioração da Eunice, a perda da memória, da lucidez, e ao mesmo tempo vê o amor do Marcelo por ela, a dedicação em cuidar, em estar presente, mesmo nos momentos mais difíceis. E o Marcelo não romantiza a doença, né? Ele mostra a realidade crua do Alzheimer, as dificuldades, as frustrações, a impotência diante da perda progressiva da mãe. E ao mesmo tempo ele consegue encontrar beleza nos pequenos momentos, nos gestos de carinho, na persistência do amor, mesmo quando a memória se apaga. E tem um trecho que é muito forte, que é quando a Eunice, já bastante debilitada pela doença, ajuda o Marcelo a fazer alongamento numa mão dele, que ficou paralisada depois de um acidente. É como se o instinto materno, o cuidado, estivesse ali intactos, mesmo com a memória fragmentada, e de cortar o coração. É verdade. Esse momento nos faz refletir sobre a força do amor, né? Sobre como ele pode transcender as barreiras da doença, da perda da memória. E Ainda Estou Aqui é um livro que nos leva para dentro de uma jornada de superação, de busca por justiça, de amor, de perdão. E o Marcelo, com a sua escrita, nos convida a refletir sobre a nossa própria história, sobre as marcas que o passado deixa em nós, sobre a importância de encontrar nossa voz, de contar as nossas histórias. Com certeza. É um livro que nos transforma, que nos deixa marcas profundas, que nos inspira a sermos pessoas melhores, mais justas, mais compassivas. E para quem se interessou por essa história incrível, fica aqui o convite para conhecer nosso canal no YouTube, Livro do Dia, onde a gente tem muito mais conteúdo bacana sobre livros que mexem com a gente. É isso aí. Se inscrevam no canal e embarquem com a gente nessa jornada literária. E por hoje a gente fica por aqui. Espero que tenham curtido nosso mergulho em Ainda Estou Aqui. Até a próxima.